Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, eu sou Giovanni Dantas e esse é o podcast Papo Saudável. Sejam muito bem-vindos. Ele vai ao ar em 7 rádios em 6 cidades diferentes e fica na plataforma do YouTube. Então, se vocês depois quiserem rever esse episódio ou ver os outros mais de 200 episódios, acho que já chegou nesse número, eles estão lá na plataforma do YouTube. Você só procura podcast Papo Saudável, vai aparecer essa imagem que vai aparecer aqui agora, azul com o microfone amarelo, e vocês vão poder até tocar o sininho lá para que quando tem um novo programa você seja avisado. É bem interessante, tá? Eu os convido a fazer isso. Hoje nós vamos falar de novo, porque já falamos outras vezes com outros aspectos. Nós vamos falar sobre a ansiedade, que é o mal do século e como vencê-lo. Na verdade, eu queria trazer um pouco dessa questão da ansiedade para os aspectos no corpo. O que é que gera ansiedade e de repente você nem sabia que isso poderia ser por causa de ansiedade, sai procurando outras pessoas, por exemplo, taquicardia, insônia, dores musculares, bruxismo. Então, quando você imagina que você está acordando durante a noite e você nem tem contas para pagar, faça de conta que você é um dos privilegiados, porque 80% da população brasileira hoje está endividada, né? E 50% inadimplente. Mas vamos fazer de conta que você é um dos privilegiados que nem deve nada a ninguém, está tudo tranquilo, sua vida está em paz. Porém, por algum motivo, você não está dormindo à noite e você não sabe por que não dorme. E dores musculares, você costumava ter um sono maravilhoso de 8 horas e agora, de repente, você dorme 2 horas, acorda e fica feito um zumbi dentro de casa. Dores musculares, sem ter feito exercícios, o corpo está doendo, está forçando. E você está sentindo dores e você fica pensando, será que eu vou gripar? Será que eu não vou gripar? Taquicardia, coração disparado, e nada está acontecendo de errado. Você não está de frente, por exemplo, para uma situação complexa, mas a taquicardia aconteceu. E ainda apertar os dentes, que é o chamado bruxismo, né? Vai fazer exercícios, aperta os dentes, vai assistir televisão, aperta os dentes, vai ver um jornal desses que só fala de morte, ou um blog no telefone e fica apertando os dentes e tal. Todos esses são características de ansiedade, pessoal. Eu gostaria de dizer para vocês que nada disso é o normal. É lógico que às vezes você pode ter um problema de taquicardia e ter um problema cardíaco, é verdade. Mas esse problema cardíaco, em boa parte dos casos, ele começou com ansiedade, falta de cuidado no corpo. Então a pessoa se torna obesa, começa a comer demais, não faz exercícios e muitas vezes essa comida em excesso é para já tentar tratar uma ansiedade a partir da dopamina. Hoje tem estudos assim muito claramente mostrando que a gente vê isso até em seriados, né? Às vezes a mulher, a namorada foi traída, ou ela ficou triste por algum motivo, ela vai na geladeira, pega um pote de sorvete e começa a comer aquele pote de sorvete. Parece engraçado quando a gente vê isso nos seriados ou nos filmes, mas é verdade. Boa parte das pessoas desenvolve essa compulsão por comida, muitas vezes porque vive de uma forma ansiosa. E a ansiedade, muitas vezes, ela não tem uma explicação lógica. Você não pode dizer que você é ansioso porque o meu emprego me deixa ansioso. Eu já conheci pessoas que tinham os melhores empregos do planeta e eles mesmos diziam que eram muito bem tratados e tratavam muito bem todo mundo, viviam em harmonia, mas estavam ansiosos. Como eu já vi pessoas que estavam em empregos extremamente estressantes e estavam vivendo uma vida relativamente tranquila. Então parece que tem muito da nossa personalidade nisso daí.
né? Então é interessante que você possa primeiro diagnosticar se essa dor que está acontecendo no peito, ela vem de um estresse, de uma ansiedade ou é uma dor real. Aí vou fazer já o merchan aqui da Equilíbrio, né? Nós temos cardiologista para ver isso também para você. O que você poderia fazer para tentar melhorar quando é algo de estresse, inclusive para dormir, pode ser a tal da respiração diafragmática. Não sei se você já ouviu falar. Diafragma é o músculo que fica aqui abaixo dos pulmões. Agora imagina que você se sentou ou se deitou, melhor ainda, você está deitado e você está respirando. Só que você vai tentar respirar com a barriga. Respirar com a barriga é respirar com o diafragma. O diafragma, quando ele puxa, ele faz com que a barriga aumente de volume, e o tórax não. O tórax é o peito, né? Então você imagina que você se deitou, colocou uma mão no peito, outra mão na barriga, e você começa a inspirar bem forte. E quando você inspira bem forte, você inspira deixando só a barriga subir, não o peito. Isso é o que se chama de respiração diafragmática. Fazendo isso pelo menos 3 vezes durante o dia, 5 a 10 minutos cada vez, inspirando e expirando, inspirando e expirando. E se junto com isso você ainda quiser somar algum tipo de meditação, oração ou algo relacionado ao espírito, fecha o pacote. Essas coisas podem te ajudar inclusive a dormir de uma forma adequada, ao invés de ficar se empanturrando de medicamentos para dormir. Todos esses medicamentos causam sempre algumas sequelas. Alguns desses medicamentos causam inclusive Alzheimer. Tem que ter muito cuidado com essa parte de medicação. Eu entendo que nós vivemos hoje num mundo em que cada vez mais as pessoas se empanturram de medicamentos. Eu tenho um medicamento para dor de cabeça, mas o remédio para dor de cabeça me gera diarreia. Então eu vou também começar a tomar um remédio para diarreia, mas esse remédio para diarreia ele causa dor nas juntas. Então eu vou tomar um outro medicamento para dor nas juntas, mas esse me causa dor de cabeça. E aí é um ciclo vicioso e você está sempre tomando os medicamentos o tempo todo para se ver livre daquelas situações. Isso relacionado ao corpo. Então tentar ter mais hábitos saudáveis, né? A mente, emoção e vontade, que formam a alma, que seria o segundo aspecto desse quadro hoje, você pode identificar alguns gatilhos, como por exemplo o excesso de informação, a comparação social e a falta de rotina. Muito importante isso daqui. Essa parte de excesso de informação, hoje nós nunca tivemos tanta informação como os nossos antepassados. Dizem que uma criança de 5 anos hoje tem mais informação na cabeça dela do que Dom Pedro I, que foi o nosso primeiro imperador no Brasil. Imagina, um imperador que tinha que tomar 1000 decisões, uma criança de 5 anos tem mais informações hoje do que Dom Pedro I tinha. Então o nosso cérebro do século XXI, ele está ficando hipertrofiado. Mas isso também gera tristeza, como diz lá em Eclesiastes, né? Ele fala no primeiro capítulo, no final do primeiro capítulo, ele diz: a multidão de sabedoria trouxe tristeza e o conhecimento trouxe o enfado, né? Então, quanto mais você conhece, mais você sabe, a tendência de se enclausurar dentro de você mesmo, gerando essa ansiedade. E é importante que em algum momento você possa fazer uma coisa que eu te dou uma dica muito prática. Você pegar pelo menos 30 minutos por dia, que você vai escolher se vai ser pela manhã ou à noite, não importa, sem telas, sem contato com o celular, sem se preocupar se alguém está ligando para você, sem se preocupar com televisão, sem se preocupar com computador, com absolutamente nada. É um momento seu, onde você vai tentar meditar, orar, conversar com o Criador, por exemplo. Tenta fazer isso já a partir de hoje, você vai ver como sua vida vai melhorar. A higiene digital, que seria reduzir esses estímulos, diminuir isso, o ideal seriam pelo menos 2 horas, eu estou falando aqui agora, não do que você vai fazer com esse tempo, mas que o ideal seria de meia hora a 2 horas antes de dormir, liberar todas as telas azuis para poder dormir mais adequadamente. A terapia
e o autocuidado, eles têm que ser como ferramentas na sua vida, não é como luxo. Eu vou dar uma de gente chique. Eu fiquei sabendo, inclusive, por algumas pessoas que conheciam outras pessoas que estavam fazendo lá. Então, os católicos fizeram uma motivação para as pessoas acordarem às 5 da manhã e fazerem algumas orações. Muito justo, muito interessante. Aí isso tomou um lado que eu pessoalmente achei detestável, não do catolicismo, mas das pessoas que não entenderam a profundidade da coisa, né? Muita gente estava acordando, fazia uma foto meio assim, como se estivesse meio dormindo, e acordando para fazer as minhas orações. Postava isso no Instagram e voltava a dormir, sem orar coisa nenhuma, sem fazer nenhuma meditação. Só porque tinha que mostrar isso no Instagram. E aí vem o segundo ponto que a gente estava falando, dos 3 maiores gatilhos. Um, excesso de informação. O segundo é a comparação social. Porque você tem que se comparar com a pessoa, sua amiga, que no Instagram está postando isso, então eu tenho que ser igual a ela, mesmo que você não queira e não acredite naquilo. Algumas pessoas, eu conheci pessoas que nem acreditam em Deus, mas numa hora dessas estavam fazendo esse tipo de situação para ser igual às outras pessoas. Mas pessoal, esse é o efeito manada. Não vale a pena sermos como vacas que vão para o matadouro. Vale a pena que nós tenhamos nossa própria forma de pensar, nossa própria personalidade. Sabe, tem um perfume que eu uso, perfume normal. Eu uso já há mais de 40 anos. Olha que coisa interessante. Dizem que quem usa o mesmo perfume tem uma personalidade muito forte. Então a minha é fortíssima, porque eu simplesmente já ganhei tantos outros presentes de perfumes e não uso normalmente. Uso uma vez ou outra e não quero mais usar. Volto para aquele meu velho de guerra que eu gosto, né? Que eu gosto do cheiro, eu acho que é interessante e é a minha cara. Muitas vezes as pessoas até dizem, quando eu vou entrando em algum lugar, elas dizem lá vem Giovanni, porque sentem aquele cheiro que praticamente só eu tenho. Mas não foi por isso, é porque eu gostei e fiquei usando, na verdade. A comparação social, então, ela é muito tétrica, ela é muito ruim, ela pode gerar problemas de ansiedade e até de depressão. Vamos parar de nos comparar com outras pessoas, tentar ser iguais ao nosso vizinho ou ao nosso colega da escola ou algo parecido. E vocês, pais, têm a necessidade de serem saudáveis o suficiente para fazer com que seus filhos não fiquem se comparando com os outros. São vocês que devem ensinar, ensinando na prática, da forma prática. Porque não adianta você dizer, meu filho não se compare aos seus colegas, mas ao mesmo tempo você se compara com seu vizinho pelo carro que ele comprou ou algo parecido. Terceiro ponto é a falta de rotina. Você precisa ter uma rotina, as rotinas são saudáveis. Comer com seus familiares na hora do almoço, se não pode ser na hora do almoço, no café da manhã, se não pode ser no café da manhã, na janta, mas manter pelo menos um dia todo mundo junto, quem sabe até estender isso e ter um aspecto espiritual, fazer uma oração na hora em que a família está toda junta e agradecer a alimentação, por exemplo. O outro aspecto que eu queria colocar aqui é do espírito, né? O espírito, que é aquela parte mais profunda, que é contactar Deus. Tem um versículo que diz em Filipenses, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Então eles falam quase como um mandamento, não andeis ansiosos, não andem ansiosos, né? E Yeshua, ou Jesus, já tinha falado isso lá nos primeiros livros do Novo Testamento. E ele diz assim, aqui é Paulo falando, mas em tudo pela oração e súplicas. Quantas vezes você orou essa semana? Orações simples, não precisa ser uma oração extremamente demorada e decorada. Você pode orar simplesmente, Senhor, muito obrigado. Eu estou com um hábito que eu tô achando bem legal, eu estou gostando disso. Eu acordo, vou com minhas cachorras, eu tenho 3 cachorrinhas, eu vou lá para a parte que tem sol assim, fora da minha casa, e aí eu me deito no chão, eu fico vendo o céu, as nuvens e agradecendo ao meu Criador por mais um dia, por ter acordado com saúde, por poder trabalhar, por tudo que Ele tem me proporcionado. Se você não faz isso ou não fez essa semana,
eu lhe convido a fazer, se for necessário, até agora mesmo. Faça isso e agradeça, e diga Yeshua, ou como você quiser chamá-lo, Jesus Cristo, não sei, Senhor Jesus, que seja. E você chama, o nome dele em hebraico é Yeshua, por isso que eu costumo chamar Yeshua. Na verdade é Yahushua, né? Mas tem uma abreviatura para Yeshua. Então eu digo Yeshua, muito obrigado por tudo, e saio agradecendo pelas coisas, porque eu só tenho motivos para agradecer. Na verdade, até coisas desagradáveis na minha vida, ele tirou da minha vida, de forma que ele tem me livrado muito, me livrou de acidentes automobilísticos, me livrou de acidentes com moto, me livrou de pessoas que estavam de alguma forma perturbando a minha vida. Eu fico isso muito honrado e muito feliz de ter sido escolhido por ele, porque para ele ter me livrado, ele olhou para mim. E esse olhar traz uma importância muito grande. Somos importantes para o nosso Deus. Então você já se lembrou de hoje fazer esses agradecimentos? Se não, faça. É uma ideia que eu dou para você. A ansiedade é real. E a resposta que a Bíblia dá também é real e muito prática. Porque se é tudo muito real, você não pode fazer coisas muito teóricas, né? Então, como é que você faz se um bandido chegar na sua casa e quiser arrombar a tua casa? Eu vou, quem sabe, chamar a polícia, esperar que a polícia chegue. Não, se você está com sua família, seus filhos pequenos, você vai ter que proteger, vai brigar com esse ladrão, se for necessário, vai se proteger de alguma forma. Você não vai deixar que ele faça mal à sua família. Então você está sendo prático. O tratamento da ansiedade também é prático. E a Bíblia diz claramente, orar e apresentar. Então você vai chegar e vai dizer para Deus, está vendo esse fardo, Deus, que eu estou levando? Eu queria passar para você. Qualquer que seja o fardo que você está levando, passa para ele. Jesus falou, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Você que está me ouvindo está sobrecarregado, sua família está sobrecarregada, passa esse fardo para Jesus. Jesus, está aqui mais um fardo, e passa para ele. Ele veio para morrer por nós, para levar os nossos fardos naquela cruz. Então nada mais justo que você possa passar isso adiante, para você ter uma paz e poder fazer com que seus filhos no futuro também tenham a mesma paz que você tem. Uma aplicação familiar disso seria fazer uma oração em família, como rotina de proteção emocional. Então, imagina todo dia você fazer uma oração em família, antes dos filhos irem para a escola e você ir para o trabalho, todo mundo junto durante 3, 4 minutos, rapidinho. Não precisa mais do que isso, fazendo agradecimentos. E quando chegar à noite, quem sabe fazer outra, mas não vou nem pensar na noite, começa com uma pelo menos, né? Isso já ajudaria bastante, já faria com que sua vida e a vida dos seus filhos atingisse um patamar nunca antes atingido. Então a ansiedade, ela é prática, ela acontece. Então a gente precisa tomar atitudes práticas, né? Evitar coisas que nos deixam ansiosos. Então, às vezes pessoas com energia extremamente desagradável, vamos tentar evitar essas pessoas. Às vezes a questão do nosso trabalho, a forma como a gente está lidando com ele. A gente já chega no trabalho emburrado, se preocupando porque é segunda-feira e não chegou ainda a sexta-feira, onde eu vou tomar umas cervejas, e você percebe que quando toma aquelas cervejas na sexta-feira e no sábado, não adiantou muito, voltou na segunda-feira do mesmo jeito, com o mesmo nível de estresse e ansiedade. Então, é cuidar disso de uma forma mais espiritual. Essa é a dica que eu dou para vocês. Agora, eu queria falar um pouco sobre as empresas que patrocinam esse programa, que são a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, que é a minha clínica, na realidade são duas, uma em Açu, outra em Natal. Essas clínicas oferecem o que há de mais moderno, com uma total acessibilidade, muito acessível essa clínica. As pessoas vão adorar poder contactar vocês. Essa clínica ela oferece desde equipamentos que você dificilmente ouviu falar. Quando eu pergunto se as pessoas ouviram falar, eles dizem assim, eu ouvi falar porque você falou isso no podcast.
que é, por exemplo, um laser que consegue cortar até gengiva, muitas vezes sem dor e sem anestesia, né? Sem precisar nem anestesiar. Imagina tirar uma restauração de resina ou tirar uma cárie com um laser sem precisar anestesiar antes, porque não vai doer. Imagine também você poder fazer facetas de porcelana na mesma sessão, sem ter que ficar indo várias vezes ao consultório para levar para o laboratório, essas coisas todas, que na minha opinião são coisas do passado. Hoje a gente consegue fazer isso e já há um bom tempo que a gente consegue fazer isso. Na Dental Clínica, exclusividade aqui na nossa região. Ninguém mais tem isso. Nós temos também o próprio tomógrafo, não estou falando do tomógrafo médico da Equilíbrio, estou falando do tomógrafo odontológico, tanto na clínica de Açu quanto na clínica de Natal. Então você imagina que você quer se ver livre daquela prótese que está caindo, porque não tem muito mais onde segurar, ou você quer poder morder adequadamente, de uma forma eficiente, que você não está conseguindo morder muito bem com suas próteses totais, por exemplo. Tão fácil isso. Chega na clínica, a gente faz a tomografia e na maioria das vezes a gente já faz a cirurgia no mesmo dia. Então isso é totalmente possível, de uma forma extremamente prática. E eu quero dizer para vocês que eu ainda sou fã de um assunto que, por sinal, vai ser o título do segundo livro que eu escrevi. O primeiro é abrangente a todas as áreas da área médica, a todos os cursos da área médica, né? Medicina, fonoaudiologia, enfermagem, nutrição, que mais? Estou esquecendo alguma coisa? A própria psicologia, que apesar de não ser especificamente da área médica, mas ela tem é muito parecido com a psiquiatria e faz com que haja uma necessidade de se cuidar bem dos negócios, e esse livro ele fala muito disso. O segundo livro vai falar de placa de sorriso instantâneo, que é uma estrutura que consegue fazer com que você não precise ficar fazendo botox o tempo todo, porque ele aumenta a estrutura de uma forma natural, não de uma forma que trava, que imobiliza músculos, mas de uma forma extremamente natural. Quer saber mais detalhes sobre isso? Veja fotos e nos procure na Dental Clínica, seja em Açu, seja em Natal. A Equilíbrio, que é a clínica médica que está em Açu, é vizinho à nossa clínica odontológica, ela tem o único tomógrafo, agora eu estou falando de um tomógrafo médico, né? Porque nós temos 3 tomógrafos, o tomógrafo odontológico na clínica em Açu, Dental Clínica, tomógrafo odontológico na Dental Clínica em Natal e o tomógrafo médico, aquele que você fica deitado, entra e faz exames fantásticos, inclusive com contraste, para descobrir sobre possibilidades de AVC e tantos outros problemas mais. É algo muito superior a uma radiografia. Radiografia é como se fosse uma bicicleta comparada com um carro de luxo, entre radiografia e tomografia. Então, se você sofreu uma pancada e tem dúvidas sobre grandes problemas, saiba que a tomografia ela já existe na nossa região e está na Equilíbrio. É única, diga-se de passagem. Você precisa de uma tomografia na nossa região, quer ser bem atendido por isso, nos procure. E você vai encontrar também cardiologista com todas as possibilidades, Holter, mapa, polissonografia, ecocardiograma, também ultrassonografia, tudo o que você precisa para fazer esses aspectos preventivos. O telefone da Equilíbrio é o 99696-2122. E o telefone da Dental Clinic é o 99981-6640. Se você esquecer um deles e lembrar pelo menos um, as pessoas vão poder dizer o nome do outro, né? O Equilíbrio tem o Instagram Equilibrium, BRUM, Açu com 2 S, Equilibrium Açu. E o Instagram da Dental Clínica é Dental Clínica Dr. Giovanni, ou seja, Dental Clínica Dr. Giovanni. O meu pessoal é o Dr. Giovanni Dantas, Dr. Giovanni Dantas. Caso você queira passar alguma informação, alguma sugestão do que falarmos aqui, eu estarei completamente à disposição. Eu quero agradecer demais a vocês, o tempo aqui passa muito rápido, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável.
próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.